O nosso primeiro tema de hoje é sobre comportamento. A pandemia do coronavírus mudou hábitos. Isso a gente tem falado muito aqui na nossa programação. Muda hábitos de consumo, de comportamento, de relacionamento, de marcas que antes pareciam essenciais e agora não parecem tantas, de equipamentos que pareciam ser triviais e se tornaram essenciais. E expandindo esse conceito, nós criamos essas mudanças, criou novas formas de trabalho, nunca se pediu tanta comida pelo delivery, reuniões de trabalho passaram a ser virtuais, debates eleitorais foram virtuais. Nós aqui no Sistema Sagres, nós realizamos 2 edições do Debate Sagres com os candidatos não presenciais, totalmente online, para que a gente pudesse respeitar os protocolos, manter a nossa segurança e a dos candidatos e a gente pudesse colaborar com o processo de evitar a disseminação do coronavírus. Só que nesse cenário, nunca se passou tanto tempo em casa. E esta nova realidade impactou também o mercado imobiliário aqui em Goiás, multiplicando a procura por condomínios. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o gerente comercial da FGR Incorporações, Bruno Alcântara. Bruno, seja muito bem-vindo à Sagres. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Como você está? Tudo bem. Olha, eu vou dizer que hoje meu cérebro está bem devagar. Ontem nós ficamos envolvidos na cobertura das eleições, mais de 18 horas acompanhando aí até a apuração. O TSE nos deu um trabalhinho aí no final, mas estamos aqui firmes e fortes, respeitando os nossos telespectadores. Mas estamos sempre com muita disposição, viu, Rodrigo? Viu, Bruno? Que bom, Vinícius. Imagino que foi cansativo, né? Ontem, mas bom que saiu o resultado, né? A gente estava criticando tanto a eleição americana e acabou que a nossa também deu todo o atraso, né? ainda bem que a gente não se inspirou tanto nas americanas, senão nós estaríamos até agora ao vivo falando sobre boletins e mais boletins. Mas interessa que avançamos, muitas cidades já conhecem os seus gestores, mas fico a me perguntar como a pandemia impactou positivamente ou negativamente o mercado imobiliário, hein, Bruno? Bom, Vinícius, como você mesmo disse, né, nós vivemos aí algo, né, que a história da humanidade a gente só conhecia por livro, né? Tem um amigo que diz o seguinte: uma coisa é você aprender a história pelos livros, outra coisa é você viver a história, né? Realmente é completamente diferente. E o que acontece é que hoje as pessoas elas aproveitavam muito pouco a própria casa, né? Você pegar uma rotina normal de uma família, ela entra em casa, sai de casa 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e volta só à noite, não convive, né? Não aproveita a sua área de lazer ou não aproveita o seu apartamento ou sua casa. Chega no fim do dia e acaba que não convive muito a dinâmica da casa do dia a dia, né? E a pandemia foi ao contrário, né? Ela fez com que todo mundo ficasse em casa. Então, as pessoas acabaram descobrindo que seus imóveis precisavam de espaços maiores, né? Principalmente as famílias com crianças, né? Que estavam com as áreas de lazer dos prédios, muitas vezes fechados, trancado com a criança dentro de casa, assim, passando criança de 10 anos, 12 anos, que tem energia para durar 3 dias sem acabar, brincando dentro de casa do apartamento. Então, isso mostrou para os pais uma realidade de tamanho ou de vida que passou a incomodá-los, né? O próprio home office, né, trouxe essa necessidade de ficar em casa e as pessoas não conseguiram conciliar a vida em família, o trabalho, o espaço, os filhos dentro daquele mesmo apartamento. Então, quando as pessoas perceberam essa dinâmica, né, perceberam essa necessidade, elas começaram a olhar para os condomínios horizontais, que talvez, num primeiro momento, tivesse uma barreira por causa, talvez pensasse numa distância, um pouco mais para chegar em casa, um pouco mais para chegar no trabalho, mas como as pessoas muitas vezes ainda permanecem em home office, elas falam, olha, é melhor que talvez eu demore um pouquinho mais, 10, 15 minutos a mais para chegar em casa, mas meu filho possa brincar na rua,
porque essa foi a grande diferença da vida nos condomínios horizontais, né? Apesar de, muitas vezes, as áreas de lazer estarem fechadas, né, por restrições, mas a rua continuou livre, então as crianças continuaram tendo a vida normal, né? Os pais que precisavam trabalhar conseguiram pegar um quarto, talvez transformar em home office, já não tivesse o próprio home office, e a vida acabou se tornando dentro do que se pode chamar de normal. Quem morava em condomínio teve a vida mais normal do que quem estava no apartamento. Então, isso fez com que a procura por condomínio se tornasse tão intensa, né? Ao ponto de hoje, nós mesmos da FGR Incorporações não temos mais nenhum lote em estoque para vender. Algo que realmente foi impressionante, né? E, Bruno, o fato de, para quem trabalha, já buscar e começar a enxergar que precisa de um espaço exclusivo de trabalho e esse espaço de recreação para quem tem crianças foram as principais demandas que apareceram nessa pandemia para o mercado imobiliário? Assim, é a principal mudança de visão com relação ao comportamento de escolha de uma casa ou um apartamento ideal? Eu acho que são vários fatores, né, que nós percebemos, Vinícius. O primeiro deles foi essa busca por uma liberdade, né? Eu sou paulista, mas o goiano, ele gosta muito de casa, né? Goiano, quando você vê em Goiânia, ainda é uma cidade pouco verticalizada, né? Apesar de terem muitos prédios, em relação a outras capitais, ela ainda é uma cidade pouco verticalizada, porque o goiano valoriza demais a casa. Então, a pandemia talvez fez o cara dar aquele passo que precisava, né? E junto ao encontro disso, a FGR ela criou um projeto chamado Casas Jardins, onde a FGR constrói e financia a casa para o cliente com crédito totalmente facilitado em até 30 anos. Então, nós também passamos a entregar casas para os clientes que já tinham lote. Então, por exemplo, na região do Senador Canedo, onde nós temos hoje mais de 6 condomínios, sendo 4 deles já entregues, pessoas que estavam tardando para tomar essa decisão de mudar para um condomínio, por causa da pandemia e com esse projeto Casa Jardins, as pessoas começaram a escolher essa casa. Então, são casas que nós estamos entregando com 6, 7 meses, da tempo da contratação até o tempo da mudança. Então, casas que nós já pensamos nisso, numa área de lazer bacana. O condomínio tem uma área de lazer muito rica, né? Você tem quadra de tênis, campo de futebol, playground, pet place, ou seja, você tem uma vida de esporte, lazer muito grande dentro do condomínio. E nós já pensamos numa planta de uma casa onde o cliente também teria já o seu home office, para que ele pudesse também ter esse espaço para ele poder aproveitar. Então, essa busca por liberdade, né? O ser humano nasceu para ser livre, né? Nós não nascemos para estar preso. Então, essa busca por liberdade fez com que as pessoas pensassem o seguinte: poxa, final de dia, se eu passei o dia inteiro no escritório, eu quero poder jogar uma partida de tênis. Ou eu quero poder andar na rua sem preocupação e fazer minha caminhada. Então, todos esses fatores levaram as pessoas até essa tomada de decisão por uma mudança de condomínio. E eu acredito, honestamente, Vinícius, que esse é um caminho meio sem volta. Porque, por mais que as empresas voltem ao normal, e se Deus quiser isso vai acabar logo, as pessoas perceberam que elas podem continuar trabalhando em home office, né? Muitas empresas que iriam aumentar a sua estrutura física perceberam que talvez o funcionário possa vir 2 vezes por semana. Nós aprendemos a fazer 10 reuniões por dia, enquanto a gente fazia 2, né, presenciais. Então, isso fez com que a gente ganhasse mais tempo. Então, eu imagino que esse conceito do home office, que talvez fosse algo para daqui 5, 6 anos, que nós iríamos começar a viver, isso nós já começamos a viver agora. E eu acho que é um caminho muito sem volta. Eu conheço muitos empresários que desistiram de montar grandes escritórios, continuam nas suas estruturas mais enxutas, mas têm seus funcionários em home office. E aí, quando a pessoa pensa em trabalhar em casa, ela quer trabalhar com qualidade, com espaço, para poder os seus filhos brincarem, ou ele mesmo poder sair um pouquinho de uma reunião, descansar, dar uma caminhada na rua. Ele não quer passar isso, talvez, preso num apartamento. Então, eu acho que isso foi um dos grandes motores dessa procura por casas e por lotes em condomínios fechados. Normalmente, nos condomínios fechados, eles estão em regiões periféricas, né? Distantes do centro, distantes, muitas vezes, de estruturas da cidade. Esse desejo por espaço, um ambiente que possa ser um escritório, o seu ambiente de trabalho, essa ausência de necessidade de estar todos os dias, né, de poder fazer de casa, isso supera, por exemplo, a distância, às vezes o trânsito, outros cenários que até então pareciam ser muito fortes na escolha
de ir para um condomínio fechado, por exemplo? Eu acredito que supera sim, Vinícius. E a gente aqui na Grande Goiânia, nós temos uma vantagem, né? Que por mais que nós falamos em distância, eu vou dar um exemplo. Nós lançamos um condomínio agora em Aparecida de Goiânia, aonde da portaria até o shopping Buriti você demora 5 minutos. Então, a Goiânia é uma cidade muito privilegiada pelos seus acessos, né? Pelas suas avenidas, pela forma que a cidade cresceu. A gente não está falando que a pessoa talvez vai sair ali do centro do Bueno, vai que seja um prédio comercial, ele vai demorar 2 horas para chegar em casa, como muitas vezes o paulista vive, né? O Goiânia, a gente está falando que ele vai demorar talvez 25 minutos para estar dentro de casa. Então, quando o cliente, por mais que ele faça essa conta de distância, que seja 10, 15 minutos a mais do que ele demoraria, versus a qualidade de vida, eu não tenho dúvida nenhuma que ele faz essa tomada de decisão. Porque ele sabe que a partir do momento que ele passar pela portaria, ele está vivendo uma outra realidade. Então, uma realidade que ele talvez cresceu com ela, brincando na rua, que ele cresceu com essa liberdade que ele quer proporcionar para os filhos dele. Então, eu acho que na hora dessa equação aí, essa distância que não é tão grande, pesa pouco frente a tudo que ele vai ter de benefício. E, Bruno, no cenário que nós estamos vivendo, né, durante a pandemia, eu posso afirmar hoje que o mercado imobiliário e da construção civil fazem parte dos primeiros setores a reagirem durante e pós-pandemia? Você pode afirmar com toda certeza, Vinícius. E tem uma outra fator muito importante que tem colaborado com isso, que é o fato da taxa de juros estar muito baixa. Nós, no Brasil, nós nunca vivemos essa realidade de uma Selic, de uma taxa Selic tão baixa como nós estamos vendo hoje. Então, muitas vezes, a pessoa que também tinha o seu investimento num banco, que tinha um bom rendimento para ele, com a taxa Selic muito baixa, muitas vezes assim, a inflação dando 3% e uma Selic de 2%, esse cliente com o dinheiro aplicado não tem mais uma rentabilidade tão boa. Então, isso faz com que ele busque novos investimentos, né? E no Brasil sempre houve um déficit de habitação. Então, hoje, a gente acredita que nos próximos 5 anos, aí, talvez o Brasil viva um boom imobiliário como ele nunca viveu. Justamente por isso, o encontro das pessoas querendo novas oportunidades de moradia, talvez aquele dinheiro que ele tinha aplicado não rendesse tanto, então isso faz com que ele vá mesmo, de fato, investir no imóvel. A própria taxa de juros abaixou muito, né? Vou pegar o exemplo da FGR. O ano passado, nós vendíamos o lote com uma taxa de juros de 9% ao ano. Esse ano nós estamos vendendo casas já prontas do condomínio com uma taxa de juros de 5,99% ao ano. Ou seja, o fato da Selic ter baixado faz com que os empreendedores também baixem suas taxas de juros e ofereçam para o cliente uma possibilidade de crédito maior. Nós aumentamos o nosso financiamento de 20 anos para 30 anos. Ou seja, isso faz com que a parcela também diminua. Juros menor, parcela menor, faz com que mais pessoas consigam dar esse passo de ter a casa própria. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É um olhar diferente. Eu particularmente não enxergava dessa forma, assim, que estava havendo uma mudança de comportamento nesse cenário, mas estamos atentos a todas as mudanças de comportamento que temos presenciado, né, aqui no planeta de uma maneira geral, né? A gente tem enxergado o mundo de outra forma. E muito obrigado por ter compartilhado visões diferentes aí para o mundo imobiliário. Eu que agradeço, Vinícius, te convido para você tomar um café conosco aqui no nosso estande de vendas, para que você presencie realmente essa mudança de comportamento em loco, a alegria das pessoas em conquistarem sua casa própria, ou mesmo saindo de um apartamento, trazendo filhos. Quando eu vejo uma criança entrando na nossa casa decorada, saindo e olhando para o pai, dizendo, papai, é aqui que eu vou morar, eu falo, rapaz, esse corretor se deu bem, que hoje ele fez uma venda. Muito obrigado, Bruno. Conversamos com o Bruno Alcântara, ele é gerente comercial da FGR Incorporações, participando conosco para falar sobre esse tema, né, sobre o impacto da pandemia no setor imobiliário e como a pandemia tem mudado a visão, né, a relação das pessoas com a própria casa. Recentemente a gente já tinha trazido aqui a informação de que as pessoas estavam ficando mais em casa, estavam gastando mais com reformas dentro de casa. Então, é um outro olhar, é uma outra perspectiva, quem sabe não pode ser uma oportunidade para você que está nos acompanhando.